Retomando então a conversa de peso de hoje com meu amigo Valentim Tomás, superintendente de comunicação da Prefeitura de São Leopoldo. No primeiro bloco, né, contou um pouquinho da trajetória pessoal, já também a atuação no jornalismo, a chegada à vida pública, 2 vezes vereador na cidade de Nova Hartz. E agora, Valentim, falar um pouco mais dessa chegada à Prefeitura de São Leopoldo, né, na parte da comunicação, como tu disseste no primeiro bloco, na verdade, na Prefeitura, atuando primeiro na Secretaria de Habitação durante mais de um ano e meio Sim. aproximadamente, mas há 1 mês e alguma coisa, quase 2 meses atrás, tu vais para a Secretaria de Comunicação, para a Superintendência de Comunicação, certo. Na verdade. Como é que tu encontrou essa área da comunicação na Prefeitura de São Leopoldo? Primeiro que a comunicação, para mim, é um dos grandes alicerces de um governo dar certo também, é se comunicar bem com as pessoas. Né? Sem dúvida. Então, eu tenho esse desafio. Claro, substituí o Henry, que era um camarada que tocava lá, tenho um respeito enorme por ele, um grande trabalho. O prefeito Vanazzi e o secretário Marcel nos convidaram para assumir esse desafio, justamente por eu ser da área de jornalismo, enfim, ter uma disposição, ter um alinhamento também. Então, eu encontrei uma equipe muito bacana, né? Tem jornalistas que são do quadro, tem relações públicas que são do quadro, tem uma equipe muito bacana e a gente tem desenvolvido um trabalho dentro das condições também eu brinco de temperatura e pressão, claro, que não são as ideais, né? Buscado dar conta. Pelo momento atual, né? Exatamente. A gente sabe que está tudo reduzido, então é complicado. Buscado dar conta disso, né? E uma iniciativa que eu coloco como talvez um grande diferencial, e aí dou crédito a quem já fez isso há mais tempo, não foi na minha chegada, que eu acho que é um grande diferencial quando se fala de São Leopoldo, que é falar do portal Contas Abertas. Importante isso. Que quando a gente vê, às vezes, em algumas iniciativas de alguns municípios, mal cumprindo as exigências legais de portal da transparência, São Leopoldo vai na contramão disso e diz que não, eu quero o contrário, eu quero que as pessoas, inclusive, vejam o que eu estou recebendo, quem eu estou pagando hoje. Realmente contas abertas, né? Mostrando tudo. E me ajuda a administrar, me ajuda a ver como é que a vida real está aqui para as pessoas de fato, né? Hoje a gente tem esse acesso, hoje a gente tem à disposição de todo cidadão que quiser acessar onde estiver o portal, né, Contas Abertas, que é justamente isso, que é poder compreender de fato onde é que está indo o recurso do meu imposto, onde é que eu estou contribuindo, o que o prefeito deu na cabeça dele de pagar hoje, o que está sendo resolvido, o que não está sendo resolvido. Porque essa onda financeira muito negativa e essa herança que a gente recebeu lá na cidade, que o prefeito Vanazzi recebeu, tem uma série de situações e uma série de obrigações e uma série de pagamentos que a gente não tem como do dia para a noite encontrar uma solução mágica para isso. Tem vara mágica. Aí a gente tem essa situação da cidade no patamar que tem o país indo num rumo que está indo, cortando programas sociais, o Estado também, né? Cortando uma série de investimentos, diminuindo a máquina pública, congelando investimentos na saúde e educação pelos próximos 20 anos. Então, como é que a gente dá conta de tudo isso, né? Então, tem se feito um esforço grandioso, né, para trabalhar isso com as pessoas, para as pessoas compreenderem isso, que não é má vontade, que a gente tem, inclusive, muita vontade, tem disposição e quer envolver, fazendo com que as pessoas participem do processo de construção do governo. E como é importante, né, Valentim, comunicar isso de uma forma que a população, o cidadão compreenda, claro. Seja a situação um pouco mais complicada, de dificuldade atual do município, das finanças, enfim, e algo geral, todo mundo está sentindo no seu dia a dia, e logicamente que a prefeitura não ia ficar claro. Fora disso. Mas também é importante comunicar e mostrar, e eu tenho falado muito isso aqui na Vale TV, na TV São Léo, que como é importante a gente mostrar também o que é bem feito, o trabalho que está sendo executado, né? Muitas vezes parece que é tão fácil a gente criticar ou apontar o dedo para uma situação ou outra, claro. Mas quando chega a solução ou chega, né, alguém que está tentando resolver, às vezes isso fica abafado. Mas como claro. É importante ter essa via direta de comunicação da prefeitura diretamente com o cidadão. Claro. Não, primeiro que o princípio da publicidade é um princípio constitucional, né? As pessoas têm que saber o que está sendo feito, o que está sendo realizado por uma questão de direito da cidadão. Claro. A gente não é uma central de propaganda do governo. Exato. A gente não consegue todo dia só dar notícias boas. Não, exatamente, como eu disse, né? A gente tem o lado um pouco mais complicado e não tem como esconder isso. E pelo perfil, e nem é o correto mesmo se esconder. Né? E pelo perfil do prefeito Vanazzi, enfim, da definição nossa do governo, a estratégia clara que a gente tem é jogar com a população, jogar de fato assim, ter a população ciente da situação que está acontecendo, como parceiros, sabendo a real situação. A gente não cria situações,
A gente joga no sentido de envolve as pessoas. Ó, a situação é essa. É o que foi feito com o Hospital Centenário, por exemplo, que é uma grande pauta. O Hospital Centenário, por exemplo, tem 18 municípios, né, deveria estar recebendo pelo menos R$235 mil por mês e não recebe isso há 8, 10 meses. Nossa. Então, ou seja, como é que eu fecho essa conta? Como é que tu fecha a conta lá em casa? Se tu não... Jamais. Então, assim, a gente tem um hospital com uma longa história, com um longo desafio, e agora, mesmo enfrentando esses desafios, os índices que a gente tem são muito positivos de avaliação do trabalho. Claro que isso não é fruto do acaso, tem o investimento todo que a gente fez, a readequação na UPA, tem todos os investimentos que a gente tem feito na rede de saúde de acolhimento. Então, mesmo com toda essa situação, com toda essa crise, com toda essa dificuldade, o governo e o conjunto dos secretários têm trabalhado para dar conta de um monte de coisa. De atender de fato, porque hoje, e a gente acompanha muito isso, a rede social, todos os caminhos, mecanismos que as pessoas têm, todo mundo quer, e é evidente que no seu direito, demandar a sua situação, o seu problema, porque eu sempre digo, o buraco da rua do Jairo é o principal problema dele. Exatamente. A lâmpada queimada na frente da rua é o principal problema do mundo para ti. Né? Se a Bolsa de Valores fechou, não interessa que a lâmpada está... Assim então, assim, o que acontece? Então, a gente tem, e o prefeito tem essa compreensão, nos cobra muito isso, de dar atenção, de conversar com as pessoas. A gente tem feito um trabalho extraordinário dentro dessa condição que a gente tem. E o grande desafio, além de trabalhar e fazer as coisas, é mostrar para a comunidade o que vem sendo feito. Então, esse que é um pouco do jogo que eu encontrei lá e do desafio que eu estou colocado, né, nessa missão, que é, de fato, comunicar, envolver a minha equipe, poder dar conta, né, dessa quantidade de tarefas que a gente tem e ouvir a comunidade, para, de fato, poder construir um governo participativo, um governo que envolve as pessoas. Demonstrar exatamente para o cidadão o que está sendo feito, as dificuldades onde estão sendo encontradas e também ali na frente as soluções que serão apresentadas. Acho que é por aí, né, Valentim? Exatamente. Então, assim, prefeitura, né, todas as cidades têm as suas, com as suas escolhas, com os seus desafios. Mas a característica que me parece muito presente, a gente sente isso na presença do prefeito Vanazzi, é que, de fato, é envolver a comunidade, a participação, para buscar alternativa para soluções. E é um governo que, e aí eu posso falar até da São Leopoldo Fest, falar de algumas outras coisas, que tem resgatado de volta a autoestima do povo de São Leopoldo. Exatamente. Eu não sou cidadão de lá e tenho um carinho muito grande pela cidade e uma gratidão por poder estar desenvolvendo esse trabalho lá. Mas a gente nota nos trabalhos que a gente faz, as pessoas dizendo, não, agora eu estou vendo a cidade, sabe, um prefeito de verdade. A minha São Leopoldo, isso eu ouço muito. São Leopoldo, isso eu ouço essas muito. coisas assim. A gente vê, por exemplo, na abertura da São Leopoldo Fest, um conjunto de entidades, de classes, de serviços culturais que parece que há muito tempo não dialogavam já muito com o poder público. Então, assim, desde a chegada do prefeito Vanazzi, tem um conjunto de situações sendo articuladas e dialogadas com todos. O prefeito sempre deixa claro, a gente faz um governo com uma prioridade, com uma atenção, o povo mais pobre, que é o povo que mais precisa de governo no Estado. É quem sente mais, né? Agora a gente dialoga, a gente conversa com todo mundo, a gente busca ouvir sugestões, construções de relação de todos. A gente é prefeito de todo. O Vanazzi sempre comenta, sou prefeito de toda a cidade. Embora que eu tenha esse corte estratégico e por uma necessidade de atender aquele povo que mais precisa, o povo mais carente, o povo mais sofrido. Então ele tem e é muito onde normalmente estão os maiores problemas, né? Exatamente. Infelizmente, não que seja... Né? Exatamente. Então, assim, esse tem sido um pouco do quadro que a gente tem encontrado lá. É uma cidade que tem uma expectativa muito grande de que a gente resolva muitas situações. A gente tem feito um conjunto de esforço de atender, fazer... Por exemplo, faz 25 dias que chovia sem parar. Terrível, né? Na última quarta-feira, que foi feriado, inclusive em São Leopoldo, eu pude acompanhar com o prefeito Vanazzi a vistoria às casas de bombas, por exemplo, e ele nos relatava que em outros anos o que a gente ia visitar eram casas embaixo d'água. Nossa. Agora a gente conseguiu ir lá visitar as casas de bombas operando tranquilamente. Mesmo com ou seja, excesso de não chuvas. É fruto do acaso. Claro. Isso é fruto de um conjunto de investimentos, de um conjunto aí as pessoas, talvez, e o desafio seja esse, compreender que teve um investimento para limpar aquele valo, que as pessoas não podem jogar lixo ali, que tem que manter aquilo limpo, porque isso faz parte. Para hoje ter não sei que quantidade de milhares de pessoas não está embaixo d'água, hoje teve todo o investimento. Então, assim, a gente visitou quase que a não notícia. Claro, exatamente. Assim, o que é notícia? Casa alagada, né? O bairro alagado. A gente foi visitar e pôde demonstrar que um conjunto de esforços, né, de investimentos, fez com que não se tivesse esse problema. E aí o que acontece? A chuvarada também causa problema nas ruas, nas estradas, num conjunto fantástico. Então, a natureza ninguém controla. Ninguém controla. Então, na última sexta-feira, o prefeito chamou um
conjunto de secretários determinou um conjunto de situações, de ações, e agora há pouco ainda estava acompanhando. Tem secretarias na rua desenvolvendo, tapando buraco, fazendo um monte de ações que são possíveis com a condição que o tempo permitiu e também com as condições financeiras que o município tem, né? Sem dúvida. Uma situação que eu gosto de conversar com o pessoal que vem aqui ao Conversa de Peso, Valentim, e tu não és morador, enfim, residente na cidade de São Leopoldo, mas atua e também é da nossa região, aqui Nova Hartz, aqui próximo, tá vivenciando esse momento todo. E o pessoal tem dito, poxa, São Leopoldo ou o Vale dos Sinos, a região, nos últimos 20 anos mudou muito, nos últimos 15, 20 anos. Houve um crescimento populacional muito grande e as cidades como um todo, e aí falando especificamente de São Leopoldo, não conseguiu desenvolver da mesma forma, atender da mesma forma. Tu vê por aí também essa mudança grande, se por um lado teve a evolução, né, o crescimento da cidade, sim, mas se fala muito, migraram muitas pessoas para a nossa região, principalmente, né, para São Leopoldo, houve um crescimento populacional, e daí causa muitos problemas de habitação, porque essa população que vem de fora também precisa educação, saúde, trabalho, enfim, tudo que um cidadão necessita. Tu também vês essa transformação ou tu acha que a cidade ainda consegue comportar um crescimento maior ainda? Claro. Eu não tenho um comparativo histórico tão bom para poder fazer essa análise. Agora, o que eu vejo, fazer um recorte pela secretaria que eu acompanhei, que é a Secretaria de Habitação. Sim. O prefeito Vanazzi, no longo dos outros mandatos, construiu 10 mil unidades habitacionais. Então, assim, buscou atender uma parte daquela população. Agora, é evidente que a gente, e aí eu falo de ocupações que eu conheço, de pessoas, eu sempre digo, ninguém mora embaixo de uma lona ou numa ocupação porque acha bonito e porque gosta. Exatamente. Uma questão de necessidade. Evidente que a gente também tem um outro conjunto de pessoas que ganharam e fizeram seus negócios lá, e aí a Caixa e os outros entes estão indo buscar reparar isso. Agora, há uma demanda habitacional presente sempre, né? E a gente busca trabalhar. Aí agora tu fica imaginando, com uma demanda habitacional crescente. E São Leopoldo é um polo regional de desenvolvimento. Exatamente. Né? Tem uma rodoviária que tem ônibus para tudo que é lugar ali. E hoje a gente tem um polo tecnológico. Exatamente. Tem o polo industrial lá então, na São Borja. Se desenvolveu muito. Né? Tem grandes indústrias. Tem uma série de empresas vindo ali por uma questão logística. E eu sempre digo, ninguém vem por acaso para uma cidade. Né? Ninguém vem assim, vou olhar no mapa uma cidade que eu acho um nome bonito. Vou botar o dedinho em cima e deu. Empresário evidente que vive, né, do lucro, do capital, olha onde é que é mais rentável, perfeito, onde é que as pessoas vivem melhor, onde é que as pessoas têm condições de viver, onde é que ele consegue escoar o seu produto, consegue ter uma mão de obra qualificada, ter acesso aos serviços para os seus funcionários, para a família dos seus funcionários. Então, tem um conjunto, uma gama muito grande disso. Tem um boom habitacional, inclusive, que é fora dos programas necessariamente sociais, que também dão conta disso. Uma série de empreendimentos que construindo, dando conta de atender uma demanda. Aí o que eu vejo é o seguinte, tendo essa demanda cada vez crescendo mais e se estancando as torneiras de recursos para programas habitacionais, principalmente, a gente vê que essa dificuldade só aumenta. Né? São Leopoldo tem ali, por exemplo, com a Cotrab, por exemplo, que desenvolveu uma série de construções habitacionais. Exatamente. Que são exemplos para o país. O Banco Mundial, esses dias, estava vindo analisar ali como um exemplo de sucesso para desenvolver em outros lugares do país. Então, assim, a gente não ter investimento, ter corte de investimento, quando as demandas crescem cada vez mais, né? A gente tinha o gás a R$35, a gente tem o gás a R$80. As pessoas estão cozinhando na latinha com álcool e se queimando, não é porque acham bonito ou porque fecha, né? Nostálgico, é porque a dificuldade tem batido nas pessoas. Então, assim, essa questão habitacional e de modo geral, as pessoas também buscam satisfazer as suas demandas ou as suas necessidades conforme as condições. Então, as pessoas às vezes migram de região, buscam oportunidades em outros locais. Isso é um pouco nosso, assim. E com uma cidade maior, às vezes acaba desenvolvendo mais oportunidade. Ou vem em busca, tem uma cidade também universitária, tem um conjunto de pessoas que às vezes acabam vindo próximo, ou o filho vem morar e a família vem também. Tem um conjunto de situações, assim como pessoas que são dali e vão para outros lugares. Eu não teria um comparativo gráfico disso. Agora, que as necessidades têm crescido, que as dificuldades têm crescido e que a demanda tem crescido cada vez mais, isso é evidente, isso me parece assim, muito claro. Assim. Leitinho, para a gente já encaminhar um encerramento, o cidadão, né, o pessoal de São Leopoldo que está nos acompanhando, até mesmo da região, enfim, principalmente de São Leopoldo, que daqui a pouco quer conhecer o Valentim, a equipe de comunicação,
quer levar até alguma demanda, às vezes, olha, poxa, bem. vão lá na minha rua, mostrem lá o que está acontecendo, enfim. Como é que faz para ter esse contato com vocês? A gente tem um canal para captar as demandas do município, que é a ouvidoria, que é o 156. Sim. Então, as demandas padrões é o 156. A Superintendência de Comunicação fica lotado junto ao gabinete do prefeito, no 7º andar do Centro Administrativo. Né? A gente está à disposição lá das 9 às 14 horas, que é o horário padrão, embora a gente tenha o plantão de jornalismo sempre de manhã até um determinado horário. O jornalista não para. Conforme a demanda, né? A gente está à disposição, enfim, nossos contatos lá pelo telefone 2200-0420. 2200-0420. Precisar nos ligar, nos pautar, nos colocar alguma situação de comunicação. E a gente está à disposição, assim, acompanhe nós pelas redes sociais, né, pelo nosso Instagram, Prefa São Léo, o nosso Facebook. O pessoal que quiser acessar o portal o portal Contas Abertas. Então, assim, a gente tem trabalhado muito, né, para poder dar conta dessa demanda. Então, uma satisfação muito grande poder participar aqui contigo. Muito obrigado e sucesso no trabalho aí. Parabéns pelo trabalho desenvolvido e sucesso ainda maior. Para nós, muito obrigado. Conversa de Peso, volta no próximo programa.